Apesar da mídia criticar o encontro entre Trump e Xi Jinping na cúpula que aconteceu lá em Pequim, uma cúpula muito importante para os Estados Unidos e os chineses, as duas maiores potências, tanto militares e economicamente falando, do planeta, eles trataram sobre assuntos muito pertinentes, como tecnologia, comércio, desenvolvimento das relações entre eles, trazer novamente a questão tarifária no jogo do debate, da discussão, e falar sobre conflitos sensíveis que estão acontecendo ao redor do mundo. Só que um fato chamou a atenção, que a China ela autorizou a retomada das exportações de carne bovina dos Estados Unidos após mais de um ano de algumas restrições, envolvendo algumas retaliações por conta da briga tarifária, da briga comercial também com Donald Trump. E esta retomada, exatamente isso, pode comprometer alguma instabilidade na economia aqui do Brasil. Vou apresentar para vocês, então, nesse vídeo, uma análise sobre o que pode acontecer aqui com os preços da carne bovina no país, se isso vai favorecer a nossa balança comercial ou não, a nossa economia. Tudo isso neste vídeo. Para quem não me conhece, sou Felipe Moretti, falo aqui sobre geopolítica e com abordagens militares. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Sabemos que o Donald Trump esteve lá na China para tratar sobre assuntos muito pertinentes, assuntos sensíveis, e como um bom gesto ali, um gesto de boa vontade do Xi Jinping, presidente chinês, ele autorizou a retomada do comércio de carne bovina com os Estados Unidos. Para o Brasil, que é o maior exportador de carne bovina para os chineses, esse movimento ele gera um pouco de atenção porque o governo chinês, que está atualmente restrito com novas regras neste ano, pode ficar ainda mais disputado no comércio mundial. O comércio chinês de carne bovina aqui no Brasil chama a atenção pela dependência histórica entre esses dois países, e corresponde a 48 a 50% do volume total exportado do Brasil. E quando há uma mudança abrupta como essa, que deve acontecer nos próximos anos até 2029, pode afetar consideravelmente o país, que possui, além desse acordo, uma cota anual a ser respeitada com eh, os chineses. Só no ano passado, em 2025, o Brasil ele exportou cerca de 1,7 milhão de toneladas de carne para os chineses num valor equivalente a quase 9 bilhões de dólares. Mas por que a China ela compra carne do Brasil e compra carne de outros produtores, sendo que ela também é uma grande produtora? Porque ela precisa atender a suprir as demandas internas de cortes mais baratos e também processados, e isso faz com que complementam-se a produção doméstica, que é mais cara e mais limitada de forma estrutural. Então, há uma questão que chama atenção, com esta relação com o Brasil, são as regras que foram impostas pelos chineses, nas, exportações brasileiras para os chineses. No dia 31 de dezembro do ano passado, a China ela anunciou novas regras, de salvaguardas na exportação de produtos brasileiros. E ela entrou em vigor logo no ano seguinte, ou no dia seguinte, 1º de janeiro, e ela deve, valer até 2028 por 3 anos. Quais os principais pontos desta nova regra? E por que estou falando isso? Para contextualizar todo esse movimento que foi feito entre Estados Unidos e chineses neste momento, é preciso contextualizar a importância que a China, o mercado chinês, possui com o país. Então, nessas regras que foram impostas para o Brasil, os chineses criaram regras, criaram cotas anuais para os principais fornecedores, como Brasil, como Austrália, Argentina e também os Estados Unidos, e com o comércio americano houve uma paralisação por pelo menos um ano. Só no Brasil, essa cota ela está em torno de 1,1 milhão de toneladas neste ano. Só que vejam só, isso equivale a um déficit
em relação ao ano passado, de 1,7 milhão de toneladas. Por quê? No ano passado teve ali um comércio mais robusto, e que a regra que entrou em 31 de dezembro, ela alterava e reduzia as exportações deste ano. Só que, além de ter uma tarifa ou uma taxa de importação de produtos de carne bovina brasileira de 12%, se essa cota anual de 1,1 milhão de toneladas, ela for ultrapassada pelos brasileiros, eles terão que pagar por esse excesso, 55% sobre o volume que exceder, totalizando até, de forma geral, 67% de imposto. Aí me questionam como isso é possível, sendo que os chineses eles também precisam da carne bovina, e esse excesso ele é cobrado de uma forma tão agressiva com 55%. Apesar desta demanda ser realmente, muito quente, né, com uma temperatura alta dos chineses, isso serve para proteger a indústria local do gado de corte chinês, que também tem alta dependência dos insumos importados e também sofre essa competição com o setor externo. A mesma coisa que acontece no país. Só que a situação atual é que o Brasil já atingiu esse 50% da cota anual. Então, há uma previsão até setembro deste ano que o país já atinja a cota de 1,1 milhão de toneladas imposto pelos chineses. E isso vai criar ainda um gargalo muito grave nas estruturas de comércio bovino, vai afetar o preço de exportação, vai diminuir muito possivelmente as exportações para outros países, inclusive para a própria China. Só que isso vai trazer alguns impactos internos que podem ser impactos positivos e impactos negativos, a depender de quem está, enxergando isso. Por exemplo, poderá haver uma queda de 10% nas exportações totais do Brasil, que isso é um impacto negativo, mas pode favorecer os reajustes nos preços internos. Se aumenta a demanda com esses volumes de carnes bovinas aqui parados, esses volumes estagnados que não vão para o exterior, principalmente para a China, isso vai aumentar a oferta. Se aumenta a oferta, automaticamente a demanda que ela vai continuar a mesma, o preço final vai ser uma carne bovina muito mais em conta para o país. Se isso vai ser passado de forma iminente para os consumidores finais, aí é já uma questão para ser analisada de uma outra forma. Só que essa retomada do comércio entre China e Estados Unidos podem exatamente suprir essa queda de exportação brasileira com medo dessas altas taxas de tarifas alfandegárias e também de outros impostos, dessas novas regras da China. E é exatamente nesse comércio entre Estados Unidos e China, que foi nesse momento retomado e que deve ter ali uma licença vitalícia, porém até dezembro de 2029, como foi uma boa vontade ali por parte de Xi Jinping, isso pode afetar, o comércio brasileiro, no sentido do que, se o Brasil, observando as taxas elevadas desse, volume em excesso que será exportado para a China, o Brasil ele vai pisar no freio. Quando pisa no freio, esse volume ele não chega como deveria lá na China, que não atenderia totalmente a demanda interna. Então, o mercado americano ele chega exatamente para tampar esse buraco, como se fosse, a princípio, em curto prazo, um backup. E a partir de setembro deste ano, muito possivelmente vamos ver um aumento desse volume de comércio entre americanos e chineses. Ou seja, isso pode trazer um risco de efeito em cascata, como queda do preço do boi gordo no país, redução dos abates porque não vai ter uma necessidade tão grande de volume para ser exportado para outro país, impactos no emprego rural, que não vai ter tanta demanda de mão de obra, e necessidade urgente de diversificação de mercadorias, tanto da Europa, Estados Unidos e também do Oriente Médio, o que exige, muito provavelmente, certificações e também de tempo
para que essas conversas possam surgir e acordos futuros novamente no setor bovino sejam feitas esses acordos sejam feitos em prol do Brasil, para que esses produtores não fiquem na mão, diante de um mercado chinês, que estaria ali em fuga diante das regras impostas por eles mesmos e também desses novos acordos que eles estão fazendo com os americanos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo sobre geopolítica com abordagens militares. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.